Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Então vamos lá, pessoal. Vamos discutir um caso, mais um caso atendido através do método Kiron. Assim que se o pessoal for chegando aqui na reunião, eu abro para perguntas e para a gente discutir com mais gente. Mas por enquanto vamos discutindo aqui. Aqui a idade está errada, uma paciente feminina de 32 anos. Então, retomando aqui, né, antes da gente falar do caso, a ideia é a gente descrever o caso. Então vocês vão perceber que eu descrevo o caso de uma maneira muito sucinta, tentando priorizar sempre a questão da queixa principal no início, as coisas que trouxeram elas, o máximo sempre utilizando a palavra do paciente. Num segundo momento, colocando foco no tropismo, né? Se há algum tropismo, né? E depois a gente descreve toda a temática de vida desse paciente, se possível de maneira cronológica, e a gente vai depois complementar com as questões de medo, de sonhos, desejos e aversões, outras coisas acessórias que podem nos ajudar do ponto de vista de compreensão do paciente, o medo, um sonho, apoiando até a identificação de uma temática específica. E também, né, para quem já faz homeopatia e também para os que ainda não conhecem, a gente pode ter alguns elementos de linguagem repertorial, que é a linguagem que a gente vai utilizar para utilizar dentro dos programas de repertórios, no software que a gente usa aqui, mas nem sempre isso vai ser necessário, nem sempre a gente vai utilizar essa questão do repertório, tá? Então vamos descrever o caso, depois a gente chega à conclusão junto na compreensão, né? Que essa é a segunda etapa aqui, de tropismo e temática. Em seguida a gente faz essa análise tendo o apoio dos reinos, a gente vai fazer o algoritmo dessa paciente, repertorizar se necessário, e depois entrar nas questões de prescrição, para a gente analisar se qualquer lesionalidade, como é que nós vamos escolher as potências dessa paciente do remédio que já foi previamente escolhido nas etapas anteriores, tá? Então a ideia é, desse caso é uma paciente que me procurou por uma piora, segundo ela, tudo piorou. Após o luto, ela usa essa palavra do pai, que tinha transtorno afetivo bipolar e depressão. O psicólogo tinha indicado para ela que ela buscasse o psiquiatra, mas ela já tinha tomado remédios como os prescritos pelo psiquiatra e ela não estava agora, ou não está agora, querendo tomar, busca uma alternativa, o que é algo muito comum, né? Vocês vão perceber com bastante frequência essa questão dos pacientes não quererem tomar certo tipo de remédio e buscar uma abordagem, entre aspas, alternativa. Então, cabe a gente, como médico, muitas vezes orientar se isso é possível ou não, na maioria das vezes, nas questões crônicas, esse próprio caso da psiquiatria e tal, a gente vai orientar que o paciente faça um acompanhamento em paralelo e, se necessário, tome sim a medicação, né? Porque não é algo que vai atrapalhar a gente tanto, e muitas vezes pode fazer com que o paciente melhore desse quadro de maneira mais rápida, né? Claro que a gente não quer perpetuar esse tipo de tratamento, mas no início pode ser necessário. Continuando, no ano passado, segundo a descrição dela, ela tinha surtado com o marido, chegou a fazer com que ele perdesse o emprego na ocasião, descreve que na época quebrou objetos em casa, estava se sentindo muito sobrecarregada, era a sensação que ela descrevia. Aos 3 anos, um histórico de. Aí pode ver que a gente vai entrar agora na questão da história de vida. Então, a queixa principal da piora depois da perda do pai, a questão de não querer ir no psiquiatra, associado aí a uma questão de ter tido um surto, de estar sobrecarregada, essa era a queixa do paciente. Não havia uma questão de história mórbida pregressa de sintomas físicos, de doenças físicas. Então, isso não existia. Então, a partir dessa investigação, a gente parte para a história mórbida
para a história biopatográfica, para a história de vida, buscando temáticas recorrentes ou situações de vida em que foram relevantes na história de vida dessa paciente, e sempre tentando extrair dessas situações as sensações que surgiram nesse conflito. Então, houve um divórcio dos pais aos 3 anos, o pai traiu a mãe com a tia, e ela foi sempre criada por um pai que ela considerava muito rígido. Então, não podiam brincar com os amigos, não podia brincar com os primos, né? Ela não se sentia, no final das contas, amada pelo pai e se sentia abandonada pela mãe. Depois desse divórcio, a mãe não ficou presente, então ela tinha a sensação de não ter uma amiga ao seu lado. Era a sensação que ela tinha pela falta da mãe. Aos 10 anos, ela teve 2 tentativas ou ideação, pelo menos ela não tentou, mas pensou em se matar tomando remédios. Então, já aos 10 anos, a gente percebe a profundidade, né, do impacto que as questões anteriores a essa data tiveram sobre ela. Aos 17, ela pensou em se separar por ter casado muito nova, ela tinha casado ali um pouquinho antes disso, uma sensação de não ter aproveitado a vida, de ter sido criada presa. E essa sensação de ter sido criada presa, a gente pode voltar lá à questão do pai rígido, né? Então, esse pai rígido a fazia se sentir presa, até pelo fato de não poder brincar, de não poder ter amigos. A morte do pai aconteceu aos 27, e para ela, ela descreve como se foi como se ela tivesse perdido um pedaço dela. E aos 31 também teve a perda do padrasto, ela viu o padrasto morrer afogado. Ela sonha que a casa pega fogo e que estão roubando a sua casa. A preferência de cor, isso é uma coisa que eu gosto muito de usar, vocês vão ver em vídeos anteriores, eu vou colocar aqui também. Nos cards é essa descrição da cor. A gente usa uma tabela padronizada para que o paciente escolha ali qual a cor que ele considera mais harmônica em relação a ele. Isso muitas vezes pode ser um diferencial entre a escolha do remédio, então eu acho uma sintoma de fácil acesso e que pode nos ajudar bastante. Tá? Então percebam que, obviamente, na consulta, a gente busca entender esses hiatos, né, entre uma idade e outra, se houve algo relevante, se houve alguma questão específica, mas como não está escrito aí, provavelmente esses são os fatos relevantes, tá? Então, a piora após o luto, as questões dos pais, mas isso nós vamos levantar agora na questão do tropismo e da temática. Então, isso nos deixa apto a partir para essa análise de tropismo e de temática, tá? Tropismo. A gente considera o tropismo como um local de somatização do transtorno da energia vital, do desequilíbrio dessa energia vital. Então, a gente entende que algo abala o paciente previamente à manifestação física, obviamente que não é só isso, a gente tem questões, todas as questões fisiológicas e de etiologia das doenças também, a homeopatia e essa nova homeopatia, o método Quirón, obviamente não nega essas origens, mas a gente também entende que elas, na maioria das vezes, estão sim atreladas a questões também emocionais que precedem essa manifestação, né? Então, não há na história nada de tropismo muito relevante que poderia nos ajudar nesse caso. Então, é um caso que, a princípio, não tem tropismo, a maneira com que a gente interpreta essa questão de tropismo, tá? Na questão da temática, o que a gente poderia levantar? Então, a gente tem aqui, pelas palavras dela, um transtorno por luto, né? Então, a gente tem o luto como uma primeira temática, né? E a gente pode colocar toda essa questão da morte. Então, a gente tem a morte, a própria ideação suicida, né? Eu colocaria aqui dentro dessa temática que ela teve lá. Essa temática, vamos chamar da morte aqui, né? Apesar de ela não ter falado exatamente essa palavra, mas a gente sempre vai buscar aqui usar as palavras do paciente, mas só para a gente entender esse norte aqui, ou esse núcleo temático da questão da morte, né, do pai, como ela falou, do padrasto também, que morreu afogado, e da própria ideação suicida que ela teve quando nova. Tá? Depois a gente tem uma questão também de surto, né? Eu vou colocar aqui como uma temática, uma questão também ela não falou nessas palavras, mas que a gente pode traduzir como uma impulsividade, talvez, né?
um surto, quebrar objetos, também a maneira como ela surta. Isso também pode ser uma temática que a gente vai usar. Então, perceba que aqui a ideia não é entender remédio, a ideia não é entender nada, é só levantar essas questões que apareceram na história de vida do paciente. Aí a gente tem aqui o divórcio dos pais e, consequentemente, a esse divórcio, até com uma história de traição, né? De traição. A gente tem uma história de traição aqui. Em seguida, a gente tem as relações com os pais. Então, como a gente falou, presa pelo pai rígido e abandonada, né? Foi como ela usou? Deixa eu ver ali. Não, não é. Sem amor e abandono da mãe. Sem amigos, sem amiga, tanto pelo pai não deixar, quanto pela ausência da mãe. Não podia brincar com ninguém, sensação de não ter uma amiga. Os dois episódios de ideação suicida, como a gente falou. Tem essa questão ali também de ter sido criada presa, não ter aproveitado a vida, é uma coisa muito discreta, né? Mas vamos colocar aqui, é uma temática que aparece em algumas medicações, nitrogênio, por exemplo, é uma questão que tem essa de não aproveitar a vida, mas muito discreto, mas vamos colocar ali só para elencar tudo. Então, a morte do pai, como a gente já falou, como se perdesse um pedaço, né? Você tem até algumas famílias ali na questão até das sensações do Sankara, não é o nosso foco aqui, a gente não buscou a sensação, isso aqui não é a sensação, mas é só para fazer essa relação como é importante, essa percepção dela, como se ela perdesse um pedaço, né? Perda de um pedaço, questão ilusória dela, né? E aqui eu achei interessante nos sonhos, a temática dos sonhos ser uma temática de casa, né? Porque ela tanto sonha que a casa está pegando fogo, como estão roubando a casa. Então, o que há de comum no sonho é a casa. Então, eu valorizaria essa questão da casa como temática dentro dos sonhos, tá? E os sonhos são muito importantes, né? Então, é um caminho direto, né? Um acesso direto ao subconsciente, ao inconsciente dela. Então, sonhar com a casa, eu acho que é algo que a gente pode valorizar, tá? Então é isso, eu acho que de temáticas são essas que a gente elencou. Então perceba que até esse ponto aqui, a gente não está pensando em nada de prescrição, de remédio, de diagnósticos específicos. A gente só está entendendo o que que ela traz de história de vida e o que que aparece nessa história de vida. Quais temas são importantes nessa história de vida, além do tropismo, que a gente notou que nesse caso, a princípio, não tem um tropismo específico. Então, aí eu considero aqui a nossa compreensão do caso. Então, uma moça de 32 anos, que tem uma temática de morte relacionada ao luto do pai, que piorou seus sintomas, a ideação suicida, a sensação de perda de um pedaço com essa morte do pai, algumas coisas relacionadas à impulsividade, pelo surto, pelo impulso de quebrar as coisas, uma história de vida com o divórcio dos pais e traição do pai aos 3 anos, se sentia presa pelo pai rígido, e sem o amor da mãe, um abandono da mãe, não tinha a figura de uma amiga ao seu lado. Não aproveitou a vida, ter casado nova e sonhava com a casa, tá? Então, esse aqui, desse núcleo, desse conjunto de sintomas, é o que vai sair o remédio específico no método Quiro, tá? O método Quiro se apoia muito nessa questão temática e a gente vai entender como a análise pode nos auxiliar nisso também, tá? Então, vamos lá para o nosso outro elemento, nosso outro pilar, que é o pilar da análise. Então, dentro do pilar da análise, é muito importante que a gente analise sempre o reino, não só o reino que vai nos dar pelo algoritmo, e aqui o ideal não é colocar reino, mas sim as séries, né? E aqui é um conceito de séries que a gente usa tanto de Schouten quanto de Sankara dentro da homeopatia. É um conceito de entender que existem medicações das possíveis de serem prescritas dentro da homeopatia, elas são divididas, podem ser divididas de acordo com temáticas de séries, que a gente pode relacionar e foram inicialmente estudadas com remédios relacionados à tabela periódica. Então, remédios da primeira linha tinham uma temática específica, remédios oriundos dos elementos da segunda linha da tabela periódica tinham uma temática, e assim por diante. Remédios homeopáticos oriundos
originados de elementos da terceira linha da tabela periódica, se a gente comparar eles entre si, eles teriam uma temática em comum entre eles. São diferentes, mas têm uma temática em comum. Então, cada linha foi sendo estudada e foi sendo observado que existia uma temática em comum, tanto nas linhas quanto nas colunas, mas para a gente aqui é mais importante essa questão das linhas. E num outro momento, né, no mais recente, bem mais recente, do ponto de vista da história da homeopatia, está sendo possível também entender que essas linhas da tabela periódica e essas temáticas que foram observadas, elas também podem, as plantas também podem ser classificadas nessas mesmas séries, assim como os animais também podem ser observados nessa mesma série, nessas mesmas séries. Então, isso faz com que a gente possa analisar o caso como um todo dentro da série, porque grande parte dos remédios que a gente observa vão estar nessas séries, tá? Vou deixar também o link aqui falando um pouquinho sobre essas séries para vocês entenderem, mas dentro dessa temática, a gente vai sempre tentar observar até qual série, ou até qual série mesmo, evolutivamente, essas temáticas chegam. Para isso, a gente utiliza uma tabela, resumindo as temáticas das séries. Então, quanto mais a gente analisa isso, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai observando o caso dentro dessas séries, esses padrões, essas temáticas ficam mais claras na nossa cabeça. Eu vou abrir aqui a tabela das séries para a gente observar até onde que ela vai. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui a gente tem a tabela das séries, tá? Então, aqui é um resumo de cada série. A gente tem a série do ouro e dos lantanídeos, a série da prata, do ferro, do silício, do carbono e do hidrogênio. Lá no final a gente tem a do urânio também. Então, aqui é um tema para um conhecimento mais a fundo, mas não é nada muito complexo de entender essas temáticas. E quando a gente vai entender o caso, a gente vai tentar, tentar entender, como eu falei, até onde vai. E aqui, né, não quero meter muito a esse conhecimento, mas vocês vão entender que a temática que predomina, por mais que ela tenha chego até elementos, como na discussão a gente chegou até prata, até eu não coloquei aqui, mas ela é uma paciente que trabalha muito com aspectos de beleza, cabelo, maquiagem, cabeleireira. Isso é uma temática muito da prata, então ela tem alguns elementos da prata, mas o grande foco desse problema pela história do divórcio recente, do abandono, da falta de amor, da falta de amparo, a gente considera que o foco estaria tanto na série do carbono quanto do silício, mas mais especificamente na série do carbono, tá? Vocês podem até ver aqui que são remédios que têm um transtorno por abandono, por exemplo, por negligência, pais ausentes, que foi muito o que aconteceu na vida dela. Então, a gente considera que é um caso, dentro do primeiro elemento da nossa análise, que predomina a série do carbono. Isso vai fazer o quê? Para que a gente usa essa informação? Quando a gente for analisar os remédios, até sugeridos pelo algoritmo nesse segundo momento, e as matérias médicas, né, quando a gente vai ver a descrição desses remédios, a gente vai priorizar os remédios que são pertencentes a essa série, a essa temática, tanto nos elementos minerais, quanto vegetais, quanto animais. Tá? E depois desse momento, a gente vai para o nosso outro elemento aqui da análise. Então, a gente já passou pela série, então vamos colocar aqui série. A gente considera que ela foi até a prata, mas que o foco é no carbono, né? Pelas temáticas, e daí a gente pode aí sim
e para o nosso querido algoritmo, tá? O que que é o algoritmo para vocês que não conhecem ainda? Vou deixar também o link aqui para um vídeo específico. É um elemento, né? É um software, é uma plataforma em que a gente coloca ali alguns dados do paciente, né? O seu nome, o seu sobrenome, o seu apelido, os seus iniciais, data de nascimento, país de nascimento, e simplesmente com isso, pessoal, é só com isso mesmo, tá? Para quem está achando que é muita loucura, é realmente uma loucura, mas é uma loucura muito que dá resultados muito legais, assim, muito significativos, no sentido de que essa análise, quando a gente faz análise colocando apenas esses dados, a primeira coisa que essa análise nos dá é uma impregnância que pode nos sugerir qual reino dentre os remédios é o reino que tem maior ressonância, ou seja, um reino que poderia ter ah, um maior sucesso de ser prescrito remédios dentro desse reino. E nesse caso, a simetria 4 tem uma impregnância que é ali 50% mineral. Então, a gente tende, nesses casos em que há uma predominância de um dos reinos, a optar pela prescrição desse reino. Então, perceba que nesse caso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o saque, que é a numeração, quanto maior essa numeração por esse critério, maior a relação com o caso, mas perceba que aqui eu dividi entre minerais de 5 a 2, os vegetais de 5 a 1 e os animais de 5 a 1, além do remédio, que é uma mistura de dois reinos, tá? Então, a gente pode selecionar e filtrar esse resultado misturando todos só pelo número, né? Então, a gente faz isso quando há uma mistura, eventualmente, de impregnância não gerando não sugerindo apenas um reino, ou a gente pode dividir pelo reino. Eu optei dividir aqui pelo reino, porque a princípio a gente vai fazer um remédio de origem mineral. Então, eu prefiro que a gente já abra aqui apenas dos minerais, tá bom? Então, beleza. Então, a gente está agora com um caso já previamente compreendido através dos elementos de tropismo, que nesse caso não houve, mas através de uma temática muito específica, complementada lá por medo, por sonhos, né? A gente já entende que é um caso que tem muitas temáticas do reino, da série do carbono, tá? E agora nós estamos diante aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 remédios homeopáticos, dentre aí os 5.000 que existem, para que a gente faça essa escolha, né? Então perceba como o algoritmo nos ajuda, mas isoladamente ele ainda nos deixa numa situação complicada. Agora, com todo esse conhecimento que a gente já tem sobre a compreensão e os fatores anteriores, os elementos anteriores da análise, fica um pouco menos complicado, tá? Então aqui, pessoal, passando rapidamente, a gente vai analisar a princípio por série, tá? Para a gente deixar já o que a gente considera mais provável para analisar, e o que não é provável a gente não abre, não precisa nem ler. Claro, quando você estiver aprendendo, a minha sugestão sempre é que você leia todos, abre todos os elementos ali dentro do site de matéria médica. Eu sugiro matériamédica.online, que é o site em que as matérias médicas já estão descritas mais ou menos nessa ideia de tropismo temático. Então, você abra todos e leia todos, para você ir se apropriando desse conhecimento de matéria médica, que é muito mais rápido. Até porque, a partir de agora, você está estudando cada medicação dessa dentro de um contexto de caso clínico real. E se apareceu aqui, por mais diferente que seja, por mais distante que algumas medicações possam parecer do caso, elas têm alguma relação com essa paciente. Então, o fato de você estudar matéria médica assim, quando eu digo matéria médica, são os remédios homeopáticos, aquilo fica muito mais vivo, tá? Então, o teu conhecimento sobre matéria médica acelera muito rápido, tá? Fica muito mais rápido. Então, vamos lá, pessoal, analisando um aqui rapidinho, a gente poderia ficar muito mais a fundo nisso aqui, mas acho que a gente perde, não é um tempo produtivo, tá? Quem tiver curiosidade, dá um pause, entra lá no Matéria Médica Online e lê essas matérias médicas para entender e fazer essa correlação com o caso, tá? Cupro metálico, um remédio da série do ferro, 11º estágio, ou seja, 11ª coluna. A gente entende que não é uma temática muito relacionada ao caso, série do ferro, então a gente não vai abrir esse remédio. Sanícula, os remédios com água também,
A princípio não é um remédio que tem a ver com o caso. Cádmio. Cádmio é um remédio da série da prata, tá? 12º estágio, como todos 12º estágio, quando eu falo estágio é a coluna, a maioria desses remédios do 12º estágio estão relacionados ao miasma do câncer, né, segundo Sankar, e são muitos remédios também relacionados à própria doença, né, aos próprios cânceres nas suas diversas manifestações e tropismos. Por mais que ela tenha chego até a série da prata, não acho que há uma temática em volta dela em relação à prata, performance, criatividade, arte, políticas. Então, acho que não é isso, tá? Cáustico é um remédio em que a gente estuda ele relacionado, a princípio, também com os cálices da série do ferro, a princípio nada a ver. Granito também a gente estuda relacionado às calcárias, também série do ferro. Perceba como existem séries do ferro aqui bastante, né? Zinco sulfúrico mais um, tá? Sulfúrico a gente sempre vai relacionar às questões conjugais. Então, até tinha, né, a questão do sulto ali com o marido, mas não parecia ser o foco. O zinco também é um sal da série do ferro, a princípio não. Lítio carbônico, aqui aparece um grande remédio, talvez o remédio que salta aos olhos nessa análise. Por quê? Primeiro, por ser um remédio que pertence à série do carbono, tá? Segundo, por ser um remédio que tem carbônico, né, com sal de carbono. Os carbônicos são remédios muitas vezes relacionados à figura do pai, tá? Em suas diversas manifestações. Como eu falei de sulfúrico com seus relacionamentos, carbônico a gente entende muito relacionado à figura paterna, muriático, por exemplo, a materna, e assim, com outros sais, mas carbônico é um remédio em que a gente tem muita relação. A gente vai deixar ele aberto, então. No segundo momento, eu vou abrir as matérias médicas ali no site para a gente ver, mas lítio carbônico, vamos já abrir. Vamos já abrir, a gente já vai vendo aqui, ó. Então, o site é Matéria Médica Online, esse site aqui que a gente gosta de usar. Vamos deixar aberto lá, então, lítio carbônico. Não, lítio carbônico nesse site aqui ainda não está aí não está descrito no site o lítio carbônico. Então, quando não tem no site de Matéria Médica, que é um site que já está traduzido, estabelecido, a gente vai procurar assim, ó, Quejuri, que é o site do show, espaço lítio. E a gente vai buscar aqui direto no Google a página direto de lítio carbônico lá do Quejuri, tá? Na maioria das vezes, quando a gente encontra remédios assim, que a gente quer prescrever e ainda não tem no Matéria Médica Online, logo depois eu já coloco, faço o resumo dele e coloco lá para a gente entender, tá? Então vamos deixar aqui aberto por enquanto, depois a gente volta para analisar, tá? Então lítio carbônico primeiro, acético com ácido, assim como salicílico com ácido e píclico com ácido são remédios ácidos, né? Então, como um bom ácido, a grande temática é o esgotamento, o cansaço, ela tem essa questão da sobrecarga, mas ao meu ver não capaz de fazer com que haja uma indicação de um remédio de ácido, tá? Aurum metálico é um remédio da série do couro, né? Não é um remédio em que a gente também ouve tanta ressonância. Grafites é um remédio com base no carbono, né? É um carbono puro, né? Só muda a sua coordenação lá dentro da química, né? Não sei bem como é que fala, mas é um carbono, né? Uma das formas do carbono puro. Depois a gente tem a sulfur, também é um remédio estudado dentro das calcárias, como a gente falou, não é um remédio, uma temática específica do caso. Mercúrio também é da série do ouro, e fósforo, um grande policresto relacionado mais à série do silício. Então, a princípio, também a fósforos é um remédio muito relacionado à questão dos irmãos, tá? E amigos. Carbônico, como eu falei, do pai, sulfúrico, os relacionamentos, fósforos, irmãos e amigos. A gente acho que até pode colocar fósforos abertos, ela tinha essa questão dos amigos, né? Não poder ser proibida de ter amigos, né? Foi uma temática que o pai lhe proibia de ter amigos, tá? Então, entre esses remédios que a gente leu aqui, tá? Entendendo que a gente está restringindo a série aos minerais inicialmente, a gente deixou esses três abertos: lítio carbônico, grafites e fósforos. Então, depois de todas essas etapas, a gente está na fase de decidir qual desses três remédios a gente vai prescrever, tá?
Então, o fósforo tem toda essa questão da comunicação, a questão do contato com os amigos e com os irmãos. São pacientes abertos, que falam sobre seus sentimentos, simpáticos, compassivos. Essa é a imagem bem clássica de fósforos dentro da homeopatia clássica, né? Necessidade de afeto, de harmonia, são pacientes geralmente medrosos, um tropismo por hemorragia, sintomas gástricos, tá? Então, é um remédio que tem suas semelhanças com o caso, sim. Grafites tem mais uma questão de uma lentidão, uma confusão, uma desorientação que eu não vi tão presente no caso. Tem o pai, sim, como centro do caso, isso ocorre no caso, a questão toda de piorar pela perda do pai, né? Mas essa questão de instabilidade, de timidez, de influência que tem grafites, eu colocaria ele aqui atrás de fósforos, entre fósforos e grafites, por essa descrição, eu colocaria fósforos antes. Mas lítio carbônico, para mim, é o remédio que mais tem semelhança no caso. Por quê? A gente tem principalmente uma temática muito específica, né? Lítio, o remédio até na própria alopatia, um remédio usado muito nos transtornos afetivos bipolares, né? Ele é um estabilizador do humor. Então, a temática de lítio carbônico é um pai com bipolaridade. Uma das temáticas do remédio é essa. Ter um pai com bipolaridade, ou ter um pai muito instável, ter um pai muito mutável, né? Ah, outra coisa que chama atenção nesse remédio, que eu acho que tem muita relação com ela, são as ações impensadas. Então, são pacientes muito impulsivos em suas ações. Ah, de uma hora para outra ela vai lá e quebra tudo, tem um surto, né? Medos vagos, impulsivo aqui, veja que está até com um ponto de exclamação. Então, entre esses três remédios, lítio carbônico, fósforos e grafites, eu colocaria lítio carbônico como primeira opção, tá? Então, perceba o caminho que a gente fez. A gente compreendeu o caso, a gente analisou a história de vida dessa paciente, inicialmente queixas principais, investigamos a história mórbida pregressa, não houve nenhuma dica de tropismo, tentamos entender dentro da história da vida dela as sensações que apareciam com frequência, e no segundo momento compreendemos essa paciente inicialmente dentro das séries, entendendo que é um remédio da série é uma temática que pertence muito à série do carbono. Dentro do algoritmo, que o algoritmo nos mostrou, nos indicou, ele nos indicou um mineral pela impregnância 4. Então, associado aqui ao carbono, né? Mais o carbono que a gente tinha de cima, o que a gente resulta aqui é no remédio que a gente considerou mais específico, que é lítio carbônico. Perceba que até aqui, pessoal, a gente não usou a repertorização. Para os homeopatas que estão me vendo, já sabem um pouquinho sobre isso. A repertorização é algo assim que a gente sempre usa, teoricamente, dentro da homeopatia clássica, e nesse caso aqui não foi necessário, não foi usado, tá? A gente até poderia, né, pensar em alguma rúbrica, mas você perceba que até chegar aqui, isso não foi essencial para a descoberta do caso, né, ou do remédio, que eu acho que é um remédio com boa indicação, tá? Prescrição. Então vamos lá. Então a gente sabe que é o lítio carbônico que a gente vai prescrever. E para definir prescrição, a gente no método Kiron a gente usa o parâmetro da lesionalidade, tá? Então a gente vai definir a lesionalidade. A lesionalidade que nos indica potência, tá? Esse conceito de lesionalidade é um conceito trazido por vários homeopatas, mas principalmente um homeopata norte-americano, um dos maiores que já existiu, chamado Kent, James Tyler Kent. E segundo ele, haveria talvez aí 3 graus de lesionalidade. Os funcionais seria a lesionalidade mais baixa, os lesionais leves e os lesionais graves. Também os graves que ele coloca, mas a gente não vai considerar aqui. Então, na nossa ideia, para quem já faz homeopatia está me vendo, tem muito a ideia assim, quando os sintomas têm mais sintomas, quando o caso tem mais sintomas mentais, vamos usar potências maiores. Quando tem mais sintomas físicos, vamos usar potência menor. Não necessariamente aqui, a gente não usa esse padrão aqui no Kiron, tá? A gente vai usar a questão da lesionalidade. E para entender lesionalidade, a gente vai entender 3 parâmetros, os 3 fatores da lesionalidade, que é ocorrência ou não de agudização, tá? Já vou explicar.
Risco de agravação e a profundidade, digamos assim, ou a gravidade da doença. Tá? O que é a agudização? Quando o paciente tem episódios de febre, então a gente pega lá a criança que faz febre todo mês, febres altas, ou adulto mesmo que de vez em quando tem febre, isso demonstra para a gente que a vitalidade ou que a lesionalidade desse paciente não é tão alta. O fato dele agudizar, o fato do corpo reagir a um agente externo com febre, demonstra que ele está ativo, que ele está reagindo. Então, isso nos é um sinal para baixar a lesionalidade e, consequentemente, aumentar a potência, como a gente vai ver para frente, tá? Então, o primeiro fator é a agudização. O segundo é o risco de agravação. Existe um fator dentro da homeopatia que se chama agravação homeopática, que é quando afloram sinais de doenças que o paciente já tem. Isso não necessariamente, na maioria das vezes, homeopaticamente, isso é um bom sinal, é um ótimo sinal, no sentido assim, de que a gente deu um remédio ao paciente que entrou em ressonância com ele, ou seja, há alguma ligação, e aquela ligação, antes de melhorar, aflora os problemas. Então, na maioria das vezes, as agravações são consideradas homeopáticas, ou seja, é bom acontecer isso. Mas é óbvio que guardadas as devidas proporções. Então, pacientes que têm risco de uma agravação que, por mais homeopática que seja, por mais benéfica que seja, entre aspas, vai incomodar muito. Paciente, por exemplo, tem uma enxaqueca, paciente, por exemplo, tem asma, uma dermatite grave, que tem crises de pânico. Não é legal que a gente dê uma potência muito alta e aquilo ocorra um risco de aquilo acontecer com uma frequência ou com uma intensidade muito alta. Então, quanto maior o risco de agravação, a gente tende a colocar esse paciente numa lesionalidade mais alta, ou seja, uma potência mais baixa, como a gente vai ver para frente. E o último elemento é a profundidade. Quanto mais complexo, quanto mais grave o caso, naturalmente mais grave essa lesionalidade é. Tá? Então, quanto mais para esse eixo do funcional aqui, ó, mais baixa a potência. Quanto mais nesse eixo aqui do lesional grave, mais alta a potência. Tá? E aqui a gente vai ficar numa média potência, digamos, né? Uma média potência. Então é assim que a gente escolhe a potência dentro do método Kiro, tá? Exemplo de baixa potência, a gente poderia botar um 30 ou 12 CH dentro das potências das dinamizações centesimais dentro da homeopatia. Dentro das DHs, a gente poderia colocar uma 9. Aqui a gente poderia estar na faixa das 200 CH ou da 10 DH. E aqui, por último, da potência do 1000 CH, 1M, 11 DH, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui, depois a gente, dentro do programa de formação, a gente tem toda uma explicação mais a fundo como é que faz esse esquema, tá? A gente vai sempre buscar fazer o menor número de potências possíveis, o maior número de doses possíveis, tá? Então, dentro das potências CH, a gente costuma fazer uma potência a cada 2 semanas, reavaliando o paciente em um mês, depois da primeira prescrição. E dentro das DHs, a gente costuma fazer esquemas mais complexos e mais longos também, uma vez por mês, com avaliação dentro do primeiro mês após a tomada, tá? Qual seria a potência dessa paciente? Uma paciente que não coloquei ali, mas não faz agudização. Paciente que tem um alto risco de agravação, do ponto de vista de fazer uma crise de pânico, eventualmente, ou sei lá, piorar esse quadro depressivo. Então, eu acho que há um risco de agravação grande. E é uma doença relativamente não, bem complexa. O paciente tem um histórico de ideação suicida quando criança, então só isso já leva a uma complexidade alta. Então, nesse caso, a gente optaria por uma potência baixa do caso. Beleza? Pessoal, o caso de hoje foi isso. Eu espero que todos tenham curtido. Se você não você curtiu, depois comanda. Comanda. Manda o teu comentário. Segue aqui o canal também. E a ideia é trazer pelo menos 2 vezes por semana um caso para que a gente consiga entender na prática como é que todo esse método e essa abordagem funciona. Eu já devo ter falado no começo, mas reitero o convite de vocês seguirem no canal e vocês também me seguirem lá pelo Instagram. Eu coloco vídeos mais curtos lá e a gente também tem uma playlist aqui de vídeos
cerca de 2, 3 minutos explicando as bases do método, as características fundamentais, até para que esses casos se tornem mais palatáveis, mais claros para vocês dentro dentro dos vídeos aqui que vocês vão ver, vocês entendam melhor os conceitos. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!